os povos e festejem-no todos os países, porque é grande o seu amor para conosco, sua bondade é eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça, a alegria e a paz de Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Queridos irmãos e irmãs, para celebrarmos dignamente estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus, Pai de misericórdia, de ternura e de bondade, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, Tende piedade. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus eterno e amor omnipotente, que governais o céu e a terra, escutai misericordiosamente as súplicas do vosso povo e concedei a paz aos nossos dias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Por amor de Sião, não me calarei. Por amor de Jerusalém, não terei repouso, enquanto a sua justiça não despontar como a aurora e a sua salvação não resplandecer como facho ardente. Os povos hão de ver a tua justiça e todos os reis a tua glória. Receberás um nome novo, que a boca do Senhor designará. Serás coroa esplendorosa nas mãos do Senhor, diadema real nas mãos do teu Deus. Não mais te chamarão abandonada, nem à tua terra deserta, mas hão de chamar-te predileta e à tua terra desposada, porque serás a predileta do Senhor e a tua terra
terá um esposo. Tal como o jovem desposa uma virgem, o teu construtor te desposará. E como a esposa é a alegria do marido, tu serás a alegria do teu Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Anunciai no meio de todos os povos as maravilhas do Senhor. Anunciai no meio de todos os povos as maravilhas do Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor, terra inteira. Cantai ao Senhor, bendizai o seu nome. Anunciai no meio de todos os povos As maravilhas do Senhor. Anunciai dia a dia a sua salvação. Publicai entre as nações a sua glória. Em todos os povos as suas maravilhas. Anunciai no meio de todos os povos As maravilhas do Senhor. Dai ao Senhor, ó família dos povos. Dai ao Senhor glória e poder. Dai ao Senhor a glória do seu nome. Anunciai no meio de todos os povos as maravilhas do Senhor. Adorai o Senhor com ornamentos sagrados. Trema diante dele a terra inteira. Dizei entre as nações: o Senhor é Rei. Governa os povos com equidade. Anunciai no meio de todos os povos As maravilhas do Senhor. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, há diversidade de dons espirituais, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Em cada um se manifestam os dons do Espírito para o bem comum. A um, o Espírito dá a mensagem da sabedoria, a outro, a mensagem da ciência, segundo o mesmo Espírito. É um só e o mesmo Espírito que dá a um o dom da fé, a outro o poder de curar, a um dá o poder de fazer milagres, a outro o de falar em nome de Deus. A um dá o discernimento dos espíritos, a outro o de falar diversas línguas, a outro o dom de as interpretar. Mas é um só e o mesmo Espírito que faz tudo isto, distribuindo os dons a cada um conforme lhe agrada. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Deus chamou-nos por meio do Evangelho a tomar parte na glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, realizou-se um casamento em Caná da Galileia e estava lá a mãe de Jesus. Jesus e os seus discípulos foram também convidados para o casamento. A certa altura, faltou o vinho. Então a mãe de Jesus disse-lhe: "Não tem vinho?" Jesus respondeu-lhe: "Mulher, que temos nós com isso? Ainda não chegou a minha hora." Sua mãe disse aos serventes: "Fazei tudo o que ele vos disser." Havia ali 6 talhas de pedra destinadas à purificação dos judeus, levando cada uma de 2 a 3 medidas. Disse-lhes Jesus: "Enchei essas talhas de água." Eles encheram-nas até acima. Depois disse-lhes: "Tirai agora e levai ao chefe de mesa." E eles levaram. Quando o chefe de mesa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde viera, pois só os serventes que tinham tirado a água sabiam. Chamou o noivo e disse-lhe: "Toda a gente serve primeiro o vinho bom e depois de os convidados terem bebido bem, serve o inferior. Mas tu guardaste o vinho bom até agora." Foi assim que em Caná da Galileia Jesus deu início aos seus milagres. Manifestou a sua glória e os discípulos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, entramos no tempo comum que não celebra nenhum mistério da vida particular do Senhor, mas que celebra a plenitude, a globalidade do seu ministério, da sua missão, da sua pessoa. E ainda assim, a liturgia da palavra deste domingo convida-nos a contemplar a manifestação da glória de Deus no meio de nós para que possamos acreditar. Foi a epifania do Senhor, na manifestação de Deus no seu Filho a toda a humanidade, na universalidade do dom. Foi o batismo do Senhor na revelação e na manifestação de Jesus como Filho de Deus, e é hoje as bodas de Caná a convidar-nos ao acolhimento deste mistério que celebramos em todo o domingo, em cada um dos domingos que nos reunimos para celebrar a Eucaristia. Aqui acontece o milagre da transformação. Ao contrário do que acontece na nossa terra, este milagre não é muito complicado de fazer. Transformar a água em vinho é só juntar um bocado de melaço e um bocado de aguardente vínica e muita água, que transforma-se a água em vinho.
Mas este milagre é um milagre que nos convida à contemplação da transformação da nossa humanidade. O profeta Isaías tinha lançado ao povo de Deus essa esperança de que o Senhor é o esposo dessa esposa, que é o povo. Que Deus concorre em tudo para o bem daqueles que o amam. Dizia o profeta, tal como a esposa é a alegria do seu marido, tu serás a alegria do teu Deus. Nós somos motivo de orgulho do coração de Deus quando confiamos na sua palavra e permitimos que a força do Espírito de Deus fecunde a palavra em nós e nos transforme a humanidade. Não é por acaso que esta leitura refere as 6 talhas da humanidade. O número 6 é um número quase perfeito, é o mesmo número correspondente à criação, o dia em que o homem foi criado, ao 6º dia. É quase perfeito, mas não é perfeito. O homem precisa do poder de Deus para se tornar participante da vida de Deus. E depositada assim a nossa vida, a nossa humanidade nas mãos do Senhor, o milagre da transformação da água em vinho acontece. Acontece a transformação da nossa humanidade em divindade, da nossa vida de natureza humana em vida de graça de Deus em nós. E este é o milagre da Eucaristia, que nos projeta para uma comunhão de vida no mesmo Espírito, porque é isso que São Paulo nos convidava a viver. Escrevendo aos Coríntios, escreve-nos hoje a nós: há um só Espírito que realiza tudo em todos. Há diversas operações. A uns o Espírito concede o dom da cura, a outro da profecia, a outro de falar bem, a outro de fazer milagres. Mas tudo concorre para o bem comum. Em nós e em todos os homens de boa vontade que concorrem para o bem comum se manifesta o poder de Deus. Mas em nós com maior corresponsabilidade neste projeto da salvação da humanidade. Porque Cristo manifestou a sua glória, nós acreditamos nele, e isso significa viver apaixonado por ele, viver deslumbrado pela vida de Jesus e ser no dia a dia aquilo que somos no altar de Cristo. Vida transformada, vida transfigurada na sua luz. Jamais deixarei o povo, jamais lhe hão de chamar abandonada, nem à sua terra deserta, dizia o profeta Isaías na primeira leitura. O Senhor está sempre conosco. Essa é uma das promessas de Jesus: ficarei convosco até ao fim dos tempos, ou então eu estarei sempre convosco. E o Senhor não falha na sua promessa, mesmo quando nos sentimos sem força, no desânimo ou no combate com a adversidade. O Senhor não nos abandonou. Nós é que nem sempre somos capazes de colocar nas suas mãos a miséria da nossa vida, porque outro desejo não tem o Senhor senão que nós vivamos para Ele e com Ele, e nele possamos encontrar a alegria de ser amado. Porque na medida em que nós correspondemos ao amor de Deus, Deus alegra-se com a nossa felicidade. Ao contrário daquilo que muitas vezes nós achamos, que Deus pode exercer algum poder sobre as coisas más que nos acontecem, Deus não nos lança assim desafios para sermos torturados na nossa humanidade. A natureza humana é cúmplice muitas vezes do espírito de mal, de maldade, de divisão, de conflito. A natureza tem o seu percurso natural e por isso muitas vezes caem árvores em cima de carros,
ou árvores a quem vai na rua. Não é Deus que lança um vento forte para derrubar as árvores. São os fenómenos da natureza. Mas nem sempre nós temos para com o Senhor uma relação de amor, de desafio a ler os acontecimentos da nossa história à luz da fé que Deus nos concede. Mas esse é o caminho a percorrer, o caminho de fidelidade ao amor de Deus que está connosco até ao fim dos tempos, que está connosco sempre em todas as situações da nossa vida, nas boas e nas más, nas boas para se alegrar connosco e nas más para se alegrar connosco, não para se entristecer em nós. Quando descobrimos que nós somos filhos muito amados e que somos convidados a amar a Deus no respeito ao próximo e na valorização e na dignificação do outro como morada de Deus, nós descobrimos aí o valor imenso da Eucaristia. Este milagre da transformação só acontece porque nós deixamos de olhar meramente com os critérios humanos, mas passamos a olhar com o Espírito de Deus em nós, o mundo e os outros. E aí encontramos desafios de fortaleza, de firmeza nos passos andados. É curiosa esse apelo imenso que Deus nos faz hoje a uma fidelidade, porque o Senhor sabe que em nós não são os momentos de entusiasmo e de consolo que nos levam mais longe. Fidelidade. E essa é a reclamação de Deus hoje nas leituras. A reclamação de ti. Deus reclama-te. Deus alegra-se contigo. E quando nós nos voltamos para Ele, a alegria no coração de Deus é imenso. Tal como a alegria do esposo que vê na sua amada a alegria inebriante do seu amor cumprido na resposta do outro. Deus age assim conosco para que possamos